legal, aí chega na hora, trava tudo. Olha, eu já gastei dinheiro com. Vocês terem ideia, eu tô com esse computador e tô com outro aqui no chão, porque o outro deu problema também, aí já mandei para o conserto. Esse daqui acabou de voltar, aí eu tô nessa, vai e volta, né? E internet trava, enfim, eu vou ficando com isso aqui tudo duro, porque eu vou ficando tenso, né? É um horror. Eu ontem estava falando exatamente com meu marido, né? Falei, poxa, eu fico bem botando assim, na posição de vocês, a gente prepara a aula, show, né? Os slides, tá? Aí chega na hora, a internet não deixa. É É horrível. frustrante, E, né? e vocês ainda já estão assim numa fase, numa etapa maior da faculdade, né? Agora, por exemplo, eu tenho turma de primeiro período que eles estão se ambientalizando agora. Aí cai, começam a gritar, aí mandam mensagem no WhatsApp, aí começa o desespero, eu fico desesperado também, aí é um horror. Bom dia. Bom dia, Ana, tudo Desculpa o bem? atraso, mas eu sou doente Nada, em casa. fica tranquila, vai dar Ok. tudo certo. Então vamos lá, gente. Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Corta o clima, Não, porque né? eu Um não quero horror. chorar. Chorar faz bem, minha filha. Né, limpa os olhos. Não, mas é muito triste, né, Rodrigo? Eu acho que o que faz a gente chorar é exatamente você perceber que não é um filme, é a realidade de todos os dias, né? É importante essa Quando fala você sua. chora por um filme emocionante, um romance, você sabe que aquilo ali é uma fantasia, acabou, né? Você se emociona naquele momento, passa, né? É. Mas isso aí não, isso aí é a realidade de todos os dias. A gente que está assim dentro da escola, você vê isso todos os dias. Esses dias eu encontrei uma aluna minha, né, do ano passado, desse que continua comigo esse ano. Uhum. Aí, a princípio, eu não consegui conter o abraço dela, né? Porque ela me reconheceu demais, falei, eu não É. reconheci. Porque eu tive contato com eles menos de 2 meses só o ano passado, contato físico. Então, eu não reconheci, né? Uhum. E ela veio, me abraçou e tal. Ai, tia Celene, estou com saudade. Aí começou a falar que eu assisto a aula, mas eu não sei o nome de todo. Aí ela falou o nome de fulano, porque você lembra que eu brincava com Cicano, com Beltrano? Aí, Rodrigo, a mãe estava junto, eu me calei, minha vontade de falar, né? Uhum. Aí ela disse assim, e aquela negrinha, tia, que também ia na aula? Ai, meu Assim mesmo. Deus. Aí eu peguei, falei o nome da criança, falei, ué, é a sua amiguinha fulana, que ela continua na aula, continua na nossa turma. Você não viu ela nos vídeos que a tia Selene fez? Porque eu sempre fazia assim, tipo, eu não, né, tia Prisca, porque eu não sou dada dessas tecnologias, não, né? Uhum. Ah, mas assim, um retorno, né? Do retorno que eles dão, no trimestre a gente sempre faz um vídeo, que é uma forma deles se verem também, né? Uhum. Aí eu falei assim, mas ela falou assim mesmo, e a mãe não corrigiu, a mãe não falou nada. Então você fica como? Provavelmente ela não tirou essa palavra do nada, né? Uma criança, ela está adquirindo o vocabulário ainda, né? Então, ela aprendeu com alguém, né? Sim, mas o que me doeu foi assim, que ela lembrou o nome de A, B, C, D e Sim, dessa. Não, é, a gente acaba esvaziando a imagem do outro, né? Apagando a imagem do outro, esse apagamento, né? Apagamento do que a gente tem como diferente, né? sim. Eu não sei se Conceição deve lembrar, Selene deve lembrar, nós fizemos um trabalho há algum tempo com os bonequinhos, foi em 2018, eu acho. 19. Eu sei que Foi Não, foi 2018 e 19, não. 19. É, Foi. Os que iam de escola em escola visitar, Isso, né? isso. Nós, Lembro. nós fizemos eu fiz esse projeto com a turma da psicologia também. Inclusive, meus bonecos estão lá na faculdade, no meu armário. É, Pegar emprestado.
Ah, pode pegar, estão lá. Só não estão mais com o uniforme da prefeitura que eu comprei, eu mandei fazer novos. Eu fiz um na cadeirinha de rodas, estão super bonitinhos. Então, como que eram os Era legal bonequinhos? para a gente usar nas aulas remotas. Como que eram os bonequinhos, gente? Para quem não conhece, eram vários bonequinhos, cada um com uma característica. Tinha um bonequinho mais gordinho, tinha um bonequinho negro, tinha um bonequinho Índio, índio, tinha um bonequinho deficiente os visual, vovôs. tinha um que tinha uma perninha só, né? Aí depois eu consegui que a menina fizesse outras. Eu fiz consegui um cadeirante, fez vários outros, né? Fez uma deficiência visual com uma bengalazinha, né? E esses bonequinhos eles passavam em escola, e as crianças iam, davam nomes, contavam história, né? E eu fiz esse experimento com a minha turma da psicologia, né? Eles tinham que dividir os bonecos em grupos. Cada semana um grupo ficava com o boneco, eram 5, 6 bonecos, e cada um do grupo levava um para casa e ia fazendo um diário, contando como que era a experiência com esses bonecos, né? Tudo eles faziam com boneco, iam trabalhar com boneco, ia tomar banho, levava o boneco. Aí teve um que ficou com a bonequinha negra. E ele falou assim, professor, já ficavam me zoando porque viram um homem com boneca, né? Ou seja, é uma questão cultural. O homem não pode andar com boneco, né? E quando viram que era boneca negra, ele falou que perguntaram para ele no ônibus se era uma boneca de voodoo, né? E as crianças na escola, eles deram nomes, eles criaram histórias, tiveram alguns que tiveram problemas com alguns bonequinhos que não aceitavam, alguns não queriam aquele que só tinha uma perninha, né? Ou seja, e aí vai de um trabalho pedagógico de mostrar que as diferenças nos fazem iguais, né? A gente não pode fazer com que nossas diferenças, com as nossas diferenças individuais, aconteça exclusão. Né? Isso é um processo pedagógico que começa lá desde o pequenininho, inclusive tendo cuidado com a nossa fala, tendo cuidado com a nossa postura, com o próprio espaço escolar, né? Eu bato muito na tecla. Hoje eu oriento alunos mais voltados para a área de inclusão lá na Unirio, né? É algo que eu tenho que me debruçado bastante também, entre outros temas que eu vislumbro, mas eu não tenho pessoas próximas, familiares, com deficientes ou de qualquer outra forma, mas é importante que a gente pare e entenda que a luta é de todo mundo. Né? Eu não preciso ser negro para lutar pelo respeito ao negro. Eu não preciso ser obeso para lutar pelo respeito pelo obeso. Eu não preciso ser deficiente para lutar pelo direito do deficiente, da pessoa com deficiência. Por quê? A gente fica muito na retaguarda, né? Eu vou tentar conscientizar o outro sobre o Covid quando alguém da minha família pega, quando alguém da minha família fica mal, né? Porque a dor está próxima. Mas em que medida vocês, a gente, nós, enquanto professores, conseguimos fazer com que essa dor seja minimamente sentida pelo outro? Porque, gente, você pode se sensibilizar com a causa do outro, mas só quem passa é que sabe a dor que carrega, né? Então, antes da gente falar, antes da gente julgar, a gente tem que tentar minimamente, que eu sei que é muito difícil a gente sair do nosso lugar e se colocar no lugar do outro, e que acho difícil mesmo que a gente consiga, porque o lugar do outro é um lugar de marcas, né? Só quem sabe o que é criar um filho sozinho é uma mãe solteira,
né? Eu tive uma discussão com um aluno da DM essa semana por causa disso, porque nós estávamos falando sobre a questão de taxa de natalidade, né, de pobreza e tal, e a influência isso na questão econômica, e ele falava que não, tem camisinha no posto, essas meninas são safadas, não sei o quê. Eu falei, sim, mas a culpa é só da mulher? Cadê o safado que engravidou e foi embora? Ah, não sabe nem com quem teve o filho. Será que não sabe? Ou isso é algo passado? Isso é cultural. Como que a nossa cultura é formada? Que a gente tem um conceito de cultura que são os rastros, os resquícios, os hábitos de um povo, e nós temos esse aculturamento que é construído dia a dia. E é um aculturamento excludente, né? Então, a ideia é que a gente discuta e que a gente pense maneiras de minimizar esses efeitos da exclusão, para que a escola não seja um espaço excludente. Vou passar mais um vídeo para vocês, que vocês vão ver esse movimento de exclusão. É uma animação, mas é muito bonita. Eu acho uma das animações mais lindas que eu vi. Né? É só imagens, e as imagens falam, às vezes, muito mais do que palavras. Andréia Renata levantou a mão. Fala, Andréia. Então, professor, diante desse assunto todo, me trouxe à memória quando eu ainda era adolescente, que eu tinha um colega, né, que ele, além de ser gay, negro também, e uma vez ele chegou e falou para a gente: eu só sou gay aqui na escola, só tem esse comportamento aqui, porque em casa, se eu ficar assim, meu pai me bate. Só um minuto, professor. Davi, abaixa a televisão. Tadinho do Davi. Aí, quer dizer, ele falou assim: eu não estou aguentando mais, qualquer hora eu vou me matar, né? Pela pressão, preconceito, sim, enfim, todo um preconceito voltado para ele, de ser gay, de ser negro. E um dia, né, a gente recebeu a notícia que ele realmente tinha se matado. Ele se enforcou, né? André, é importante essa sua fala, porque o preconceito, a exclusão matam, né? E quando e as pessoas às vezes têm o hábito de falar que quem diz que vai se matar não se mata sim, né? A pessoa ela fala e ela faz, né? Não caiam nessa coisa de achar que não acontece. Às vezes a gente na sala, e eu não estou falando que seja por maldade, tá, gente? Às vezes a gente está na sala e a gente tem tantos alunos. Eu voltei para a rede estadual, né? Eu fiquei um tempo afastado do estado, e voltei a dar aula no estado. Eu dei aula lá no Pandiá. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu trabalhei um tempo no Colégio Pandiá, que é lá na Rua da Feira de Alcântara. Feira de Eu Alcântara, estudei vocês lá. conhecem. Quem estudou lá? Eu estudei. Edneia Sim, estudou lá. estudei. Então, Edneia conhece muito bem. Pandiá é uma escola Muito bem. imensa. Imensa. Ela é gigante, parece que você está num labirinto, né? Tem um prédio principal, lá atrás tem outro prédio e você vai andando, né? E eu dei aula lá no turno da manhã e no turno da noite. No turno da noite, eu dava aula para o primeiro ano do ensino médio. Tinham 3 alunos deficientes auditivos. Gente, não tinha intérprete, não tinha mediador. Uma das alunas, além da deficiência auditiva, ela tinha deficiência intelectual. Era muito complicado, porque às vezes eu me sentia incapaz. Incapaz porque às vezes parecia que eu estava mentindo para eles, porque eu sei que
só tinha um que lia os lábios. Então, conforme ele ia lendo os lábios, ele ia tentando passar para os colegas, né? Para as outras duas que estavam com ele. Mas era uma coisa assim, tão dolorosa, doía tanto, porque eu me via incapaz frente a atender os meus alunos. Porque, e eu me questiono, em que momento da formação a gente realmente se forma para ser professor dessa tal escola que é para todo mundo? Né? Se eu minimamente não consigo me comunicar com os meus alunos, né? Se eu não consigo ter acesso a eles, ou eles não conseguem minimamente ter direito à garantia de qualidade na educação, né? Ou que tivesse uma outra pessoa ali dentro para que ajudasse nesse processo, porque eles estavam ali, de fato, lutando por um direito deles. A presença deles era uma presença de resistência. E como eles resistiram, né? Rodrigo, Oi, posso dar uma palavrinha sobre isso? pode, Marisa, com certeza. Essa abordagem do professor, coitado, o professor sofre nesse sentido por causa realmente da falta de participação da sociedade, inclusive das pessoas em sala de aula. Alguns educadores, eles não têm nenhuma experiência assim com inclusão social. Adaptar um currículo à educação inclusiva é difícil. O envolvimento dos colegas é primordial. Apesar das crianças ou adultos ou adolescentes estarem dentro de sala de aula, às vezes eles estão lá sem fazer nada. Eles têm que estar envolvidos com os outros alunos nas suas próprias experiências de aprendizagem, planejamento, implantação de experiências do aprendizado. Os alunos têm que provocar atividades, têm que fornecer também auxílio ao professor. Por isso, você está falando, ficou perdido. Claro, uma pessoa só, sem adaptação nenhuma dentro de sala de aula para auxiliar os alunos que estão sendo incluídos. Sem habilidade nenhuma, não estou dizendo no caso que você não tenha habilidade, eu estou falando no geral, o professor, sem habilidade nenhuma para conduzir uma sala de aula. Tem intérprete para surdo e mudo, surdo no caso, né, digamos. Então, de uns tempos para cá, eu, como aluna, descobri que enquanto a gente ajuda o outro, em geral, acaba ajudando a gente mesmo, mas as pessoas não têm esse pensamento. A sociedade, infelizmente, ela é ruim. Ela é feita de pessoas egocêntricas, voltadas apenas para os seus próprios egos, para os seus próprios problemas, para as suas próprias dificuldades, para si mesmo. Os outros são vistos, desde o século XVIII, né, que eu estudei novamente sociologia com a professora Ana, são os negros, os deficientes, são pessoas que são invisíveis. Invisíveis. Como que o professor, dentro de uma sala de aula, vai conseguir ajudar uma criança deficiente sem a participação dos outros coleguinhas, dos outros alunos, dos outros universitários? Não existe condição, nem nunca vai existir. A inclusão ela começa lá de baixo, lá no começo. Eu vou citar uma Rubens Alves, eu adoro Rubens Alves, desculpa atrapalhar a sua aula um pouco. Você não está atrapalhando, você está ajudando. Talvez eu só participe. Rubens Alves fala, precisamos saber onde estamos, nós, indivíduos, individuais. Se não sabemos onde estamos, não sabemos para onde vamos. Né? Como relacionar um conhecimento com o horizonte que se tem, com o resultado que se pretende alcançar? Se você não vê o seu próximo, como você falou, né, que está do seu lado, como um ideal, ele precisa ser seu ideal. É ele que vai fazer você alçar o voo. Os ideais propostos a todos,
é voar, é a ação, mas é essencial que todos estejam no mesmo ideal, né? E esse ideal ajuda o professor. As pessoas tendo esse ideal, eles vão ajudar os professores. Sendo crianças mesmo. Eu vejo vários vídeos, você vê, a criança leu, eu já vi esse vídeo várias vezes também. A criança leu: você é negro, não gosto de você. Mas ele leu, não quis repetir, mas ele fala. Ele não repetiu porque ele estava na frente de um adulto, mas ele fala. Eu vejo bullying não só nas crianças, como nos adultos. Mas ele fala, porque o ser humano fala sem pensar. E precisamos ser crianças, mas o significado da criança é ser pura. E o adulto, o próprio adulto que é preconceituoso, é que influencia a criança a ser preconceituosa, como você falou. Então, se eu não tenho baratas na minha cozinha, por que eu vou me preocupar com elas, se eu não tenho? Só isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bom, Marisa. Obrigado. Vou pegar o final da sua fala. Se eu não tenho baratas na cozinha, porque eu vou me preocupar, né? E concordo com essa sua fala. Adorei a citação do Rubem Alves, que eu também sou apaixonado. E ele fala da importância de praticarmos a escutagem, né? Porque ele diz que a gente fala demais e escuta de menos, né? E como é importante a gente escutar. E eu vou te dar um exemplo concreto de um outro processo de inclusão que eu participei, que foi a primeira turma que eu peguei que tinha um aluno deficiente auditivo, né? Que era o Michel. No 6º ano no Carlos Magno. Foi a primeira vez que eu tive um aluno deficiente auditivo na turma. Eu não tive disciplina que trabalhasse inclusão na faculdade naquela época, 2002, 2000 e pouco, não tinha. Tinha até uma eletiva, né? Eletiva quer dizer, você pega se você quiser, né? Então a gente acaba não abrindo os olhos para isso, né? Fica invisibilizado mesmo. Quando eu me deparei com o Michel, foi um desespero muito grande. Mas eu tive a grande sorte de trabalhar com uma intérprete, que é a Gabi, que ela é professora também. Então, ela me ajudou muito com a minha turma, porque qual era o combinado da gente? Uma vez na semana, nós tínhamos aula em Libras, né? Então, uma vez na semana, ela ensinava os pequenos a se comunicarem também com o Michel, né? Então, às vezes, o intérprete faltava, né? Aí ele ficava muito nervoso, e as crianças faziam assim: calma, Michel, calma, né? Eu achava aquela coisa mais linda do mundo, porque ele era totalmente integrado ali com eles se preocupavam, né? Era um trabalho maior, porque eu tinha que fazer 2 provas, porque ele não aceitava fazer prova diferente. Então, ele fazia a prova como os outros, e outro dia eu dava uma outra atividade para ele, toda eu consegui baixar um programa no computador naquela época, que transformava os textos em português com os sinais, né, para que ele compreendesse de fato, né? Enfim, foi um aprendizado muito grande para mim. Mas a gente, enquanto professor, enquanto sociedade, a gente precisa abrir os olhos para esses que são invisibilizados, né? Essa invisibilização, ela vem de muito tempo. Né? Ela vem de muito tempo. Hoje a gente ainda vê um espaço maior de fala, né? Mas que não quer dizer que os direitos estejam todos garantidos, né? E como você diz, a questão da barata, né? A gente precisa se incomodar como se todos nós estivéssemos com as baratas em nossas cozinhas, né? Porque hoje a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe o que você vai precisar
né? A gente não sabe o que nos espera. A gente está sentado aqui tendo aula, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente cruza a porta. Então, isso é muito forte, isso tem que preceder a essa discussão, né? A essa essência. E isso precisa ser trabalhado na escola, né? E quando a gente fala de pureza da criança, é nesse sentido, porque elas não nascem preconceituosas, né? E a gente tem esse hábito de ler sem refletir, né? Primeiro a gente lê e depois a gente tenta, a gente vê a deficiência de leitura, né? Porque às vezes a gente reproduz o que está falado ali, o que está posto. O que eu falo eu estou trabalhando Paulo Freire com uma turma, e que houve um questionamento a respeito de Paulo Freire, eu falei, olha, gente, vocês podem falar para mim que vocês não suportam Paulo Freire, a partir do momento que você lê o Paulo Freire. Se você não leu livro nenhum de Paulo Freire, não me fale que você não gosta dele, porque você não conhece, né? Você, na verdade, tem um conceito pré-formulado. Por exemplo, se vocês me oferecerem jiló, eu não vou comer, eu vou falar para vocês, eu odeio jiló, mas eu nunca comi jiló. Eu não sei nem o gosto que aquilo tem, mas eu reproduzo o que eu não gosto, né? Olha como que a gente pega, como que é cultural esse falar, esse reproduzir o que vem do outro, né? É uma coisa cultural, né? Que é um conceito básico que a gente vai trabalhar na disciplina. O que é cultura? O que são culturas? E como que isso vai interferir na construção da identidade, né? Vou botar mais um videozinho, hein? Rodrigo, eu peguei uma frase aqui assim para completar aí, o de Forrest. Eu nem conheço esse filósofo aqui. Ele diz assim: se realmente queremos que alguém faça parte das nossas vidas, faremos o que for preciso para receber bem essa pessoa e acomodar suas necessidades. É a mesma coisa que você receber um amigo na sua casa, você vai fazer o máximo possível para que aquela pessoa faça parte da sua vida, vai recebê-la com o maior carinho e atenção, vai preparar tudo que for possível para ela ficar bem confortável. É assim como um aluno com necessidades especiais, ou um negro, ou outro tipo de qualquer qualquer pessoa, característica, né? Sim, seja recebido. O que não acontece, porque as pessoas não querem aceitar todas as pessoas com dignidade. Elas só querem aceitar as pessoas que elas querem, que elas gostam, que elas têm empatia. Elas não formam a empatia. Eu posso não gostar de tal fulana, mas vou tentar gostar daquela fulana, né? Vou tentar, pelo menos, ter comunicação com aquela pessoa. Sim. Vou tentar, pelo menos, aprender algumas palavras, alguns sinais para me comunicar com aquela pessoa, né? Ele fala exatamente isso, acomodar suas necessidades, mas como as pessoas têm muitas necessidades próprias... Oi, quem me chamou? Alguém me... Você é criatura. Depois você manda o áudio que eu já mandou para você. Célia, seu áudio está ligado. Estou ouvindo a conversa aí. Desculpa. Nada. Então, olha só. E é importante, Marisa, essa fala, porque como que a gente... E é importante vocês que estão em processo de formação, mas que são adultos, né, que já trazem, já carregam esses processos culturais, como que a gente se abre, né? Porque eu não estou dizendo que a gente vai gostar de tomar leite a partir de hoje, né? Mas que a gente consiga se abrir, né? Que a gente consiga abrir o cérebro. Eu tenho um amigo que fala que eu sou muito duro, porque eu falo que a função do coração é bombear o sangue, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir o cérebro. Quando a gente fala coração, a gente não está falando o coração, a gente está falando de sentimento, que a gente se abra sentimentalmente, conscientemente, né? Para que a gente, de fato, consiga entender a importância do outro naquele espaço, cada vez mais,
né? Eu falo com a minha turma de administração, falo, olha, como que vocês se veem administradores se vocês não veem que a empresa tem que ser um espaço para todo mundo? Se eu vendo para todo mundo, ou se eu prevejo vender para todo mundo, a minha empresa tem que ser formada por todo mundo também. Por quê? Eu não tenho o olhar de todos. O olhar é algo essencial, né? Aprender a olhar para além do que está posto, né? O que está além da janela da minha casa. O que eu tenho além da janela da minha casa? Né? Então, Professor, oi. olha só, eu quero pedir desculpa à Marisa, mas a fala dela é uma fala preconceituosa. Quando ela fala assim, aceitar o negro com dignidade. Eu acho que isso não é aceitar. Ele não é ser humano, gente. O que é isso? Desculpa. Quem foi que falou? Foi a Nazaré? Quem falou? Quem falou? Bom, definindo uma pessoa com deficiências e características que não são normais, que é o que o normais, entre aspas, né, professor Rodrigo? Definindo essas crianças, né? O senhor está falando da educação infantil, negra, ela tem várias características. Ela pode ser deficiente, negra ou o que for, mas ser superdotada. Não existe preconceito na minha fala. A criança ela pode ter um talento intelectual, nós estamos falando das possibilidades do professor de atuar com essas pessoas que são diferentes, mas não são desiguais. Tem o talento intelectual em suas diferentes manifestações, ela pode ter talento criativo, pintura, teatro, música, ela pode ter talento psicomotor, pode ter um talento social, ela pode ter várias qualidades das quais os professores precisam saber, ver, especificar, atuar naquelas áreas ali para que aquela criança se desenvolva, seja ela negra, branca, amarela, cor de abóbora, não interessa, seja o indivíduo, né? Está em tudo entrelaçado. Tá? Meu pai era negro, mas ele falava que não era negro. Ele mesmo era preconceituoso. Então, é isso que a pessoa tem que saber. Quando você fala, mas a Marisa é preconceituosa. Será que não é você a preconceituosa que não ouviu a fala ao entender e fez já a sua pré-definição? Não falei nesse sentido. Eu falei no sentido que você falou assim. Eu falei no sentido que você falou assim, aceitar o negro com dignidade. Não tem que aceitar o negro com dignidade. Não só o negro, todas as pessoas, elas têm que ser aceitas com dignidade, cada uma no seu talento específico, cada uma na sua capacidade intelectual, cada uma nos seus talentos múltiplos. Tem pessoas que têm... Eu não sou gênio, mas o meu QI é muito alto. Então, assim, se um professor não sabe trabalhar o QI de uma criança, as qualidades, especificidades dessa criança, seja ela negra, branca, amarela, qualquer cor, ele não vai conseguir levar aquela criança no objetivo, o foco é o conhecimento. O foco é aumentar as habilidades intelectuais, as aptidões acadêmicas, o pensamento criativo, a capacidade de liderança, as artes representativas, a capacidade motora, independente se é branco, negro, pobre, Marisa, rico. Posso interromper você rapidinho? Sim, claro. Nazaré, eu vou te fazer uma fala pelo que eu entendi que você falou, tá? Quando você diz assim, a gente tem que aceitar porque é ser humano. A aceitabilidade, ela, por mais que a gente ache muito bonito falar, tem que aceitar porque todo mundo é igual, essa aceitação ela não existe. Ela não existe a partir do momento que eu sou negro e entro no mercado e o segurança fica andando atrás de mim achando que eu vou roubar alguma coisa. Esse aceitar
não acontece com dignidade quando eu vou a uma escola que deveria ser um espaço inclusivo e a escola só tem escadas, não tem uma rampa de acesso, não tem marcação para pessoa com deficiência visual, né? Então, o aceitar aí tá muito mais do que a gente falar assim, eu aceito. Por quê? Tem muita gente que diz assim, eu não tenho preconceito com gay, mas a partir do momento que você coloca o mais depois da sua frase, você é preconceituoso. Eu não aceito, eu aceito, eu não tenho problema nenhum, desde que não seja meu filho, desde que seja... Ou seja, você é preconceituoso, né? Então, quando a gente fala aceitar, está para além do respeito, né? Aceitar ainda é uma barreira, respeitar ainda é uma barreira, né? A gente tem que respeitar, independente de qualquer coisa, a gente tem o respeito, mas o aceitar ainda é um processo, porque você pode ter a pessoa ali dentro da sala e você achar que está respeitando ela pelo simples fato de você produzir um material, fazer isso e aquilo, mas você aceita aquela pessoa na condição que ela está? Será que do fundo do seu coração você aceita aquela pessoa? Então, até mesmo, eu vou falar isso em questão de religião, por exemplo, né? Eu considero que eu tenho respeito à religião, mas quando eu vejo alguém batendo aqui na minha porta do domingo, eu não me presto ao favor de escutar o que a pessoa tem a dizer, né? Às vezes até fingia que eu não estava em casa. Ou seja, eu respeito, eu não aceito, né? Ou eu não me predisponho a escutar. Não estou dizendo que eu vou passar a ser religioso ou isso, aquilo, por escutar, né? Mas é ouvir o outro, me sensibilizar com o outro. Então, a gente tem que ter cuidado com os conceitos. Os conceitos estão para além das palavras. E eu compreendo que, às vezes, a gente quer falar de uma forma e a gente se expressa de outra, né? Mas, dentro do que eu compreendi que você falou, a aceitabilidade está para além do respeito, né? São dois processos que se constituem aí, mas são dois processos distintos, que precisam ser revistos, precisam ser pensados, né? A gente ainda não é uma sociedade inclusiva, a gente não é uma sociedade de aceitação, a gente não aceita, a gente ainda tem uma sociedade que o homem não aceita a mulher estar estudando e ele tem que fazer a comida, ele botar o prato para a mulher comer também, né, que fica sentado esperando a mulher terminar de estudar, terminar de cuidar do filho, terminar de lavar a roupa e botar a comida para ele. Por quê? Se os colegas verem ele lavando roupa, lá o frouxo, apanha da mulher, né? Em que medida a acessibilidade, a aceitação desses novos padrões acontece, né? Quando a gente vê uma família em que nós temos um casal de homens, né? E eu vi uma professora esses dias postando, inclusive uma pessoa que me doeu muito quando postou, e eu excluí, ainda falei um monte de besteiras não, eu fui incisivo. Cada um pensa o que quer, né? Inclusive eu nem citei o nome dela, mas ela se doeu, porque ela botou assim, prego. Ela botou 2 pregos, isso é par. 2 canudos, isso é par. Um homem e uma mulher, isso é casal, né? Numa alusão à questão de o fato de um homem com outro homem não ser um casal, de uma mulher com uma mulher não ser um casal. Aquilo ali é respeito, aquilo ali é aceitação, aquilo é aceitar. Que tipo de professor que posta um negócio desses e se acha professor, educador? Isso é um absurdo, né? E eu não estou falando só por questões de gênero, não. Eu estou falando por N questões. Eu tive uma professora que tinha um aluno autista que estudou comigo, ele era aluno da geografia, que ela ficava incitando ele a falar, uma vez que a gente sabe que nós temos autistas severos que têm dificuldade de sociabilização. Ele saía da sala. Que tipo de professor é esse que provoca o aluno até ele sair da sala? Eu não assisto a aula de um professor, nem abro a boca para falar nada, nem quero. Né?
E se fosse sala de aula, eu já teria saído da sala de aula e não voltaria mais. Exatamente. Esses dias nós temos um funcionário autista. Eu estava conversando com as pessoas que trabalham comigo, porque eu tenho pesquisado mais especificamente na área de autismo, e ele estava meio nervoso, e as pessoas começaram a tentar encostar. Eu falei, não encosta, porque eles não gostam, porque só vai piorar a situação, né? Vamos deixar ele se acalmar. Então, assim... não gosta de abraço, não gosta de beijo, é só Exato. se a gente quiser abraçar, só se a gente quiser dar o carinho. Exato. Se a pessoa vir fazer com a gente não quer. Culturalmente, a gente tem essas ideias e a gente não se aprofunda. E eu discuto muito isso, inclusive eu estava conversando com Marinéia a respeito da questão de pensar currículos inclusivos dentro da nossa própria formação enquanto professor, porque eu não posso esperar ter uma disciplina para falar sobre a questão de negritude na escola. Eu não posso esperar ter uma disciplina para falar de diversidade na escola. Eu não posso ter uma disciplina para esperar falar sobre violência contra a mulher na escola ou na família. Enfim, isso tem que permear os currículos, tem que permear as disciplinas. Porque senão eu formo professores fragmentados. Vocês são meus alunos desde o primeiro período. Oi. Rodrigo, peguei uma frase aqui muito engraçada. Aí eu não sei quem falou, não. Está dizendo assim, ou você é Raider ou não é Raider. É verdade. Vamos lá. Letícia está com a mão levantada. Tudo bem, Letícia? Oi, professor. Eu já tinha até desistido de falar, porque... Ah, meu Deus. Mas, enfim, eu só queria dizer que eu não vi a fala da Nazaré, né? Porque eu acho que nós, como... Letícia, seu áudio está muito... Eu não estou entendendo o seu áudio. Sim, também não estou, não. Agora dá para ouvir? Agora dá. Então, estou dizendo que eu entendi a fala da Nazaré ao ponto que eu acho que nós, como educadores, precisamos ponderar nossas falas, porque no momento que eu coloco o negro incluído no de deficientes, né? Vamos dizer, a fala foi deficientes e negros, a dificuldade, não posso fazer essa inclusão. Coloca uma fala dessa, a gente não cabe isso, né? Eu sei que às vezes a gente usa falas inapropriadas, mas nós, como educadores, precisamos entender que isso não cabe. Eu não posso ser machista, eu não posso ser feminista, principalmente dentro de uma sala de aula, feminista não, perdão, eu não posso ser sexista, dentro de uma sala de aula, racista, enfim. Então, isso precisa ser ponderado na hora de falar. E outra questão, em relação aos alunos ajudarem, eu acho totalmente absurdo cobrar isso dos alunos. A gente falando como educadores que nós não temos condição, muitas das vezes, de ajudar aquela criança por faltar informação e conhecimento para nós, como é que a gente vai cobrar da criança que faça isso? Né? Que a criança vai ajudar o coleguinha. Se muitas das vezes o primeiro contato dela com o diferente é dentro da sala de aula, é dentro da escola. Então, cabe à escola se preparar, o professor tentar se preparar para passar a forma, né, de lidar com aquele diferente para a criança, e não a criança ter essa noção de ajudar, de interagir com um colega, enfim. Então, vou ficar por aqui, mas é só isso. Nazaré, 10. Olha só, gente. Professor, tem outro filósofo aqui que fala o seguinte, Pierre Levy, consegue caracterizar a maneira como o conhecimento é construído na rede. Desenvolvida semioticista. O que significa isso? É o que eu não entendi que você falou, desculpa. Ele colocou assim, Quem consegue falou? caracterizar Pierre Levy, como o conhecimento é construído na rede e em rede. Vale ressaltar a pesquisa desenvolvida pela semioticista,
Lúcia Santielli, semioticista é o quê? É de simiose, quando a gente vai criando cadeias de conhecimento, ou seja, a gente faz alusões, por exemplo, toda cadeira tem 4 eixos, né? Então, tudo que tem 4 eixos vai ser uma cadeira. A gente vai criando cadeias semióticas, ou de forma que, quando ele fala aí de conhecimento, quando a gente trata de preconceito, a gente trata de diversidade, a gente simplesmente não trabalha o conceito, a gente trabalha a sensibilização interna, né, para que o outro consiga compreender, né, até mesmo Exatamente. porque o conhecimento não é só de forma inata. Vamos lá, Andréia levantou a mão. Então, a pessoa pode ter, desculpa, só para finalizar. Então, a pessoa tem diferentes formas de ler. Tem, Cada um com lê de certeza. uma forma, interpreta de uma forma e recebe de uma forma. Sim, sim. Vamos lá. Vai, Andréia. Então, eu entendi o que a Marisa... Gente, olha só deixa eu falar uma Me coisa. esquece. Tomem cuidado para a gente não criar um espaço de ficar... Cada um tem uma visão. A gente está discutindo o texto. O que cada um falou é a fala do outro, a gente pega e... Porque senão está parecendo que a gente está aqui querendo defender um ou outro, e não é isso. Me esquece. Entendeu? Procura o seu próprio conhecimento. O que Se acha que o meu está errado, procura o seu. Só um momento, Marisa. Desculpa, então, olha só, professor. não é isso. Eu acho que a gente está indo para o caminho errado. Né? A gente tem um vídeo posto ali, cada um pensa uma coisa. Né? Sim. Cada um pensa uma coisa, a gente reflete sobre isso. Não é sobre a fala do outro. A fala do outro pode me incomodar, né? Como eu me incomodo com falas, eu não concordo com tudo que eu escuto. Né? Mas nem em todo momento eu me coloco. É óbvio que se eu ouvir uma coisa absurda, eu vou me colocar. Né? Mas vamos tentar pegar o que a gente tira de conhecimento do que a gente tá vivendo. Né? Para a gente não virar aqui um espaço de julgamento de falas. Né? Eu não tenho que ficar aqui julgando as falas do outro. Né? A não ser que seja uma coisa extremamente absurda, né? Mas antes, reflitam sobre o que a gente vai falar. Porque às vezes eu vou fazer uma fala sobre a fala do outro e eu estou me colando de uma forma que é pior. Então, antes da gente falar, a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar que existe um para além. Né? Não é a interpretação da fala do colega, é a sua fala. O que você acha? A gente pensa aí, eu penso isso, eu penso aquilo. É isso, entendeu? Vai, Renata, pode falar. Então, eu tenho 2 situações, né? Eu ia colocar aí Marisa, mas assim, eu entendi o que ela falou e entendi também o que Nazaré falou, não discordando de nenhuma, nem pré-julgando nenhuma das duas. Mas, assim, talvez alguns não vão ver como preconceito. Mas ainda quando eu estudava no Fundamental, não era aqui em Maricá, eu perdi um irmão assassinado. Uhum. E aí, eu acho que uma semana depois, eu fui para a escola, mas eu ainda estava arrasada, muito triste. E aí, eu cabisbaixa na sala, a professora perguntou assim, o que houve, Andréia? Aí eu falei, não, meu irmão foi assassinado, etc e tal. O que ela fez? Ela riu. Ela riu da situação. Então, assim, por que ela riu? Porque ele morreu porque era bandido? Porque era ladrão? Sei lá, não sei qual foi o pensamento dela. E aí eu relatei para minha mãe. Minha mãe, no outro dia, estava lá na escola, né? E aí reclamou, né? E eu sei que depois a professora não estava mais na escola. Qual a punição que ela recebeu, não sei. Mas foi dessa forma que aconteceu. Então, quem assim de fora talvez não veja como preconceito, mas foi um preconceito sim. Ótima a sua fala, Renata. Sabe por quê?
eu vou voltar ao que eu falei no início. Eu posso me sensibilizar pela fala do outro, mas eu não sei o que é a dor do outro. Só quem sabe é quem passa. Só quem sabe o que é criar um filho sozinho é a mãe que cria um filho sozinho. Só quem sabe o que é passar fome é quem não tem o que comer. Só quem sabe o que sofre um negro é quem é negro. Só quem sabe o que sofre um deficiente é um deficiente. Só quem sabe o que passa uma mulher que sofre abuso é uma mulher que sofre abuso. Eu posso me sensibilizar, eu posso tentar me colocar no lugar do outro, eu posso ler sobre o assunto, eu posso ter um monte de questões, mas eu nunca vou saber. Quando a professora riu do que aconteceu com o seu irmão, ela minimamente pensou em você. Né? Porque ali a questão não era seu irmão, ali a questão era você, que estava passando por um momento de dor, que independente do motivo que tenha acontecido com seu irmão, estava sofrendo. Sim. Né? E o sofrimento, ele a gente não julga. Né? O ser humano, para a gente, independente do que tenha acontecido, independente da história, é um ser humano. Né? Um filho, ele não deixa de ser um filho para a mãe. Ele pode fazer o que ele for. Quando as pessoas veem lá a mãe chorando, ela morreu porque é bandido, e a mãe chorando, independente dele ser bandido, isso não desinstitui a mãe de ser mãe. Né? Ela vai ser sempre a mãe. Eu não vou passar... Professor? Oi. Ah, pensei que tivesse caído. Não. Então, e a outra situação, partindo de um assunto assim diferente, mas tudo é preconceito, e eu acredito, assim, minha opinião, que até quem passa o preconceito também sofre o preconceito. Entendeu? Porque se ele é preconceituoso, alguém vai dizer que ele é preconceituoso. Então, ele também, né, assim, sem perceber, mas sim, também sofre. A gente reproduz, né? Então, eu acho que é uma rede. Enquanto houver, porque, assim, a minha opinião também, eu acho maldade, qualquer forma de preconceito, qualquer forma. Então, enquanto houver isso, não vai acabar. Vamos caminhar para que isso mude. Enfim, crianças. Professor, deixa eu falar uma outra coisinha. Eu vi uma lista aqui que é muito importante. O professor, ele não tem aptidões ainda, como o senhor falou lá no começo, não sabia como trabalhar com pessoas com deficiências e tal. A gente tem que fazer um planejamento, porque a gente é um professor. O primeiro planejamento, para que não haja nenhuma forma de exclusão, indignidade, falta de respeito, é planejar com a família, porque o deficiente tem pais, a necessidade de saber o que ele passa, né? Se o negro, a criança negra, ou outro tipo, índio, usar informações concentradas nessas pessoas. Porque com essas informações, você já vai poder saber quem é o seu aluno. Manter a dignidade e o respeito, isso é uma ênfase, a semelhança demonstrando, a apreciação, orgulho pela pessoa com deficiência. É um caminho de desenvolvimento de atitudes positivas. Atitudes positivas levam as outras crianças a atitudes positivas com relação ao respeito e à dignidade. E a abordagem baseada nas potencialidades, que eu já falei, né? E, com isso, vai reduzir a ênfase nos rótulos, que as pessoas colocam rótulos nas outras. Se são ruins, se são boas, se são lindas, se são bonitas, se são... E esse desenvolvimento com a pessoa com deficiência, participativo, ativo, vai estimular a identificar as fontes que podem apoiar essa criança durante todo o processo. Fora isso, o professor não tem condição de fazer um planejamento para pessoas para a educação inclusiva. Esse é o meu pensamento. Beleza. E também, professor, gostaria de falar outro acontecimento, já partindo para a parte educacional. Meu filho saiu de uma... Ele tem deficiência, né, cognitiva, ele não consegue aprender como as outras crianças, então tem bastante dificuldade.
Ele foi para uma determinada escola, né, no meado do ano, e a professora que pegou ele, eu vi a não importância dela para com ele, porque na hora de formar a fila, dava para a gente observar, né? E tinha uma coleguinha na fila que puxava a orelha assim para ele, tipo assim, seu monstro. Eu li os lábios dela e ela falava assim, seu monstro, aqui, ele é um monstro. E eu cheguei para a professora e falei. Ela, ao invés ali de observar a fila, não observou, né? E eu cheguei e falei para ela, a coleguinha está fazendo mímica para ele, chamando os outros coleguinhas, chamando ele de monstro na hora de formar, e ela falou assim, quem manda ele implicar? E ele não estava implicando, entendeu? Eu vi. A gente faz isso até assim, com o aluno bagunceiro, né? O aluno bagunceiro é sempre o acusado de acontecer alguma coisa, vai olhar sempre o bagunceiro, né? isso. E aí, depois houve uma outra situação, né? E aí eu relatei para a diretora na época. E aí foi chamada, né? Foi colocado todo mundo assim para esclarecer a situação. Graças a Deus aquele ano acabou. Ele foi para uma outra professora, uma outra turma, e Davi hoje é uma outra criança. Nessa mesma escola é uma outra criança, assim, evoluiu muito. Eu não estou aqui atrás da telinha falando, não. É verdade, de coração. Essa escola foi uma bênção na vida dele. E, assim, como a Marisa falou, são pessoas, né, profissionais que talvez não tenham ali esqueci a palavra, a capacitação, né, de lidar com essas crianças. Então, assim, É bom ouvir seu relato, tá, Renata? Que é uma vivência, né? E eu gosto muito das vivências. É porque, veja bem, gente, a gente passa por um processo formativo e isso não acontece de um dia para o outro. Nós, enquanto professores, a gente não sai formado da faculdade, a gente sai em processo de formação. A gente vai estar sempre se formando, né? Eu não vou falar para vocês que eu sempre fui uma pessoa que pensei em inclusão, não fui, né? Eu demorei muito a pensar, mas isso foi acontecendo, né? Eu já estive dentro do armário e eu sei o que é estar ali dentro, e ser negro estar ali dentro do armário também, né? Eu já vivi situações muito difíceis. Quando Marinéia me colocou para dar essa disciplina, eu falei, gente, para que Marinéia botou para dar essa disciplina se eu não pesquiso essas questões, não fazem parte da minha discussão? Mas são questões que me permeiam, são questões que me atravessam, né? E aí está o nosso grande desafio, que é tentar se sensibilizar ao ponto de compreender o lugar do outro, né? O espaço, o meu espaço, o espaço do outro, para que a gente consiga, de fato, constituir espaços e territórios que sejam de todos e para todos, né? Esse espaço democrático que deveria ser a escola, que precisa de participação, né? Gente, já estamos explodindo o horário. Deixa eu passar outro vídeo.
professor está querendo fazer a gente chorar, né?
Bem, Difícil, né? Obrigado, professor. Eu adorei esse material que o senhor colocou para aula. eu revi, eu estou aqui com os olhos já cheios todo lacrimejando, porque eu acho ele tão profundo, né? Eu me lembro muito de Bourdieu, quando ele fala que a escola é um espaço de reprodução da desigualdade, né? E vocês vejam quantas vezes o menininho tentou ficar... o Ian é uma história real, tá? Isso é uma história real. E quantas vezes ele tentou estar ali dentro e foi fragmentado e saiu e tentou voltar, mas ele só conseguiu ficar como quando todos entenderam que ele era importante ali dentro, né? E como foi bonita a cena dele, aquela cena deles tentando puxá-lo pela grade, aquilo acaba com o meu coração, tá? Mas fica no sentido para que vocês reflitam, tá? Para que a gente pense. A imagem é para que a gente pense, para que a gente se reconstrua, tá? Para que a gente se abra para possibilidades, né? O que a gente pretende fazer é isso, se abrir para possibilidades, tá? A gente já passou bem do tempo da aula, na verdade, né? Mas eu acho importante esse momento da gente estar aqui. Eu separei um último vídeo para vocês. Tem um que eu vou mandar no grupo para vocês assistirem, que é para a gente conversar para a próxima aula. Vou mandar 2 textos para vocês lerem também, tá bom? E um último vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo para encerrar o nosso sábado. Tá? Esse vídeo que eu passei agora é um vídeo para a gente guardar ali no coração e pensar o que a gente vai falar na próxima aula, que a gente vai discutir. Inclusive como espaço de escuta, né? A gente está aqui no espaço de escuta também. Eu escutar vocês me escutarem e a gente construir um emaranhado. Hoje a gente sai daqui com algumas coisas na cabeça, e a gente volta com outros, né? E eu espero que eu não tenha sido rude de forma nenhuma com ninguém, tá, NASA? Não estava brigando com você, estava só explicando o conceito, sabe que eu te amo, né? Assim como os outros, é uma turma que eu tenho extremo carinho, e eu sei do carinho que vocês têm comigo também, né? E a aula é provocativa mesmo, e é provocando que a gente reconstrói, se mexe e se bota num lugar para pensar, né? A gente está aqui para pensar, é para isso, a academia é para isso, tá? Eu separei um último vídeo para vocês sabem que eu não tenho religião, sempre falei isso para vocês, mas é só um pedaço da fala de um pastor, e eu espero que eu não esteja ferindo ninguém, colocando a fala dele. Se alguém se achar afetado de certa forma, pode falar, tá bom? É só um pedaço da fala dele que eu escuto todo mundo, tá, gente? Eu escuto todo mundo de todas as religiões, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. E ele faz uma fala, é só o início da fala dele que eu vou passar, que eu acho importante a gente escutar para a gente encerrar essa nossa manhã de sábado, né? Porque eu já estou com a cara doido para chorar mais ainda, não quero terminar a aula chorando, não. Espera aí. Deixa eu mexer aqui. Vamos lá. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas
e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Essa é a parte que eu queria que escutassem. Ubuntu. Que a gente tenha, né, essa sabedoria, que a gente esteja aberto nesses espaços ao longo das aulas, ao longo das semanas, ao longo de todas as disciplinas, de todos os momentos que a gente passa em nossa vida, né, que a gente compreenda que o outro é importante, né, e da mesma forma que vocês são importantes para mim, da mesma forma que nós, enquanto professores, nos fazemos importantes com e para vocês, porque sem vocês não existe sala de aula, né? Sem o professor não existe a sala de aula. Então, nós somos importantes um para os outros, dentro das nossas características. E o que eu quero deixar para vocês é que a gente, enquanto professor, e eu sou muito categórico quanto a isso, a gente não muda o mundo, mas a gente tem a possibilidade de abrir espaço para isso, de mostrar para o outro, para aquele aluninho que está lá no fundo, que às vezes não tem aquele R$1 para comprar, ajudar para comprar a lembrancinha da Páscoa, e que a gente dá um bombonzinho, né? Aquilo dói, né? Aquilo machuca. Então, que a gente tenha essa abertura, que a gente consiga compreender ou tentar se fazer compreender. Eu sei quanto que é difícil o nosso dia a dia, às vezes, parar para pensar, né? Às vezes a gente toma atitudes que nem sempre a gente gostaria de tomar, mas a gente tem que parar e pensar, né? Pensar que o céu é mais bonito quando todas as estrelas brilham juntas, né? O céu é mais bonito quando a gente tem uma constelação. É difícil fazer todo mundo brilhar junto, só que cada um brilha de uma forma, cada um brilha de um jeito. E como é bonito o brilho do outro também quando a gente se abre a ver o brilho, né? Quando a gente está aberto a isso. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Desculpem qualquer coisa. Ubuntu para vocês. Acabei falando demais, mas foi uma aula proveitosa. Eu gostei do debate, da discussão, que a gente aprimore isso, né? Que a gente tenha essa possibilidade. Minha função aqui não é ensinar nada a vocês, a minha função aqui é provocar vocês, que vocês tenham saído da aula provocados, tá? Eu não quero ficar trabalhando decoreba, não quero fazer um sábado chato, eu quero que a gente tenha a oportunidade de vivenciar momentos, tá? E a gente vai falar de muita coisa legal aqui, que vai doer, em algum certo momento, vai tocar no coração ou na ferida de alguém individualmente. E quando tocar, a gente tem que estar aberto, mesmo virtualmente, a abraçar o outro, né? Se abrir por outro. Então, né, nessa manhã, o que eu tenho a dizer para vocês, sintam-se todas abraçadas, tá? Independente da opinião, da fala, da escuta, eu quero que todos se sintam abraçados, tá? Da forma que eu sempre abracei pessoalmente, tá bom? Perfeito, Rodrigo. Sinta-se abraçado por nós também. Cuidem-se. Beijo no coração, professor. Beijo, beijo. Bom final de semana. Nada de ficarem perambulando pela rua, olha a máscara, olha o álcool. Tá bom? Quero ver todo mundo bem.
Beijo, Beijo, tchau. ladies. Tá Bom bom. fim de semana. Beijo. Bom Daqui a final de pouco eu mando o semana para todos. material. Beijo. Tá, obrigada. Beijo.